Começamos o programa de hoje destacando a grave situação do Rio Grande do Sul. Até o momento, mais de 1.300.000 pessoas já foram afetadas pela tragédia climática que atinge o estado e outras cidades mais ao sul também devem ser atingidas. O alerta foi feito por autoridades e também pelo próprio governador Eduardo Leite. Além disso, tempestades e ventos fortes que podem ultrapassar os 100 km por hora ainda estão previstas para o Rio Grande do Sul. Para falar sobre esses extremos do clima, nós convidamos o professor Eduardo Assad, que é pesquisador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor, por ter aceito participar aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando uma coisa que a gente sempre tem ouvido, né? É possível a gente afirmar que essas fortes chuvas e inundações que têm atingido o Rio Grande do Sul são sinais das mudanças climáticas? Quais os motivos para a conclusão que o senhor tiver sobre esse assunto? Olha, o que é difícil afirmar é que não são consequências das mudanças do clima, porque nós estamos observando isso, relatando, escrevendo, publicando, desde quando surgiu no primeiro relatório do IPCC, em 2007, que os eventos extremos iam se acentuar. Entenda-se por eventos extremos as ondas de calor, ondas de frio e aumento de chuva. Então, essas situações estão sendo relatadas, estão sendo mostradas. Em 2014, no relatório do Painel Brasileiro de Mudanças do Clima, um grupo de mais de 300 cientistas brasileiros se reuniram para discutir os componentes físicos das mudanças climáticas, o componente de sustentabilidade e de redução dessas emissões, e mitigação, principalmente, e o componente, o componente industrial. Tudo isso foi absolutamente relatado, foi dito, foram feitas essas informações. Há muito tempo que a gente está observando isso, e o que está acontecendo agora é que está ficando mais frequente. E também foi relatado que essa frequência iria aumentar caso a gente não reduzisse as emissões de gases de efeito estufa. Agora, professora, eu te pergunto, né, com relação a essa questão da gente reduzir as emissões de gás de efeito estufa, se a gente tiver ali ações pontuais, ações regionais no Brasil, no Sul, em outros estados, isso ajuda ou, na verdade, a gente depende de ações conjuntas mesmo entre todo o globo para que isso melhore? Olha, o fato é que quando a gente fala em mudanças do clima, nós estamos falando do planeta todo. Está tudo conectado. Não adianta você tentar resolver um problema no Brasil e não resolver fora do Brasil. Existe aí questões geopolíticas que são, no mínimo, hipócritas quando a gente discute essas coisas, que são os países desenvolvidos que emitem 70% das emissões de gás de efeito estufa por conta de combustível fóssil, querendo empurrar para os países em desenvolvimento, como o Brasil, essas questões. Isso é o lado global, tá? Mas as ações locais são fundamentais. O problema é global, mas a solução é local. E o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente desde em 2014 foi feito um estudo muito detalhado, financiado pelo setor privado, Sociedade Rural Brasileira, Instituto do Aço, Febraban, outros grupos financiaram estudos para a gente verificar qual era a situação das áreas de proteção permanentes em todo o Brasil. E a gente fez primeiramente para Mata Atlântica e para o Cerrado. No caso do Rio Grande do Sul, existe um passivo ambiental de 52%. Ou seja, foram destruídos 52% das áreas de proteção permanente que são fundamentais para a regulação de cheias e enchentes. Fundamentais. Então, isso aí deveria já estar sendo recomposto. E recompõe rápido, viu? Se demorar muito, a gente não consegue mais. Outra coisa é cumprir o Código Florestal. Nós temos que manter essas reservas nas propriedades. Tudo isso ameniza os efeitos das enchentes que estão ocorrendo por conta desses fenômenos climáticos. Em 2014 também saiu um relatório do CEMADEM, mostrando, do INPE, mostrando o seguinte, que uma das áreas que seria mais afetada no Brasil em termos de aumento de chuva seria a região sul do Brasil. Portanto, isso é conhecido. Isso foi dito. Eu lembro que na minha época de escola, e lá vão 40 anos, eu aprendi muito com o pessoal do Rio Grande do Sul, em termos de manejo e conservação de solo. Eram as melhores escolas do Brasil, manejo de água, conservação de água e solo. Onde estão os ensinamentos
que me foi passado sobre isso, o que foi aplicado no Rio Grande do Sul com relação a isso. Se tivesse feito corretamente, certamente essa tragédia seria amenizada. É importante a gente discutir tudo isso, né, professor, para a gente tomar ações melhores no futuro. Agora, se a gente continuar nesse mesmo ritmo, qual que é a tendência do clima para os próximos anos? É realmente, como o senhor falou, a frequência cada vez aí mais, mais frequente desses extremos? Olha, nós temos estudos muito precisos, feitos por gente muito competente, mostrando o seguinte: até o ano 2050, a temperatura aqui no Brasil vai ter um ganho de 2 graus a mais do que tem hoje. E nós já estamos sentindo isso com as ondas de calor que aconteceram recentemente. Eu tenho estudos que a gente está mostrando que as perdas na safra agrícola do Rio Grande do Sul entre 2010 e 2022, 8 anos em 10 tivemos perdas por conta desse excesso de calor. Eu tive aí mesmo em 2020 rodando, então eu fiquei impressionado com o que eu vi, né? Uma seca fortíssima e uma temperatura elevadíssima no mês de janeiro e fevereiro. Eram ondas de calor. Já estava sendo colocado. Ao mesmo tempo que a história da chuva intensa também já estava sendo colocada. Mas eu acho que agora não é o momento de falar, eu avisei, eu disse, não, agora é o momento de tentar salvar aquelas vidas que estão lá, Sim, minimizar esses efeitos e com chamar a certeza. responsabilidade às autoridades públicas, Perfeito. que trabalharam muito tempo para reduzir Sim, as ações que foram feitas para minimizar esses efeitos. com A certeza. política ambiental no Rio Grande do Sul foi dilapidada, é preciso reconstruí-la com apoio e tudo mais. E com apoio que nós estamos, o Brasil Sim, inteiro está tentando ajudar o Rio Grande do Sul e eu faço parte desse grupo. perfeito. É lamentável o que aconteceu. É igual Sim, aquele livro do Garcia Marques que fala Crônica de uma Morte tá Anunciada. certo. Foi dito, Sim. foi dito. Agora nós temos que parar com isso, estancar e recuperar o prejuízo. Com certeza. Professor Eduardo Assad, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Foi um prazer ter o senhor aqui comentando sobre esses assuntos tão importantes dos extremos do clima e as regiões afetadas no Rio Grande do Sul. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.